É, Bom dia, meus irmãos. Dizem que a escola dominical é a única escola que não traz diploma para ninguém. E porque não somos diplomados ainda, continuamos aqui. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito dos confundidos e dos esclarecidos. E a pergunta inicial seria: você está entre os confundidos ou está entre os esclarecidos? O Salmo 2 nos diz o seguinte: por que se amontinam as nações e os povos imaginam a vaidade? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi meu rei sobre meu santo monte, Sião. Ressuscitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Amém. O Salmo 2, que vem logo após o Salmo 1, ele é mais amplo do que o Salmo 1. O Salmo 1 fala a respeito do ímpio, daquele que anda no caminho dos ímpios e aquele que não anda no caminho dos ímpios. Mas o Salmo 2 é um salmo mais completo e ele fala a respeito de pessoas, de reis, fala de um ungido, fala de uma capital, fala de uma nação. Ele é bem mais completo do que o Salmo 1. O que ele traz aqui na sua fala, né? Ele começa perguntando: por que as nações imaginam coisas más? Por que os reis se levantam contra Deus? Por que eles fazem isso, né? E ele fala a respeito daquilo que é a ordenança. Vamos romper as ataduras e vamos nos libertar, vamos sacudir de suas cordas. Ou seja, meus irmãos, as nações, as lideranças, os povos que não creem em Deus entendem que servir a Deus é uma opressão. E eles querem se libertar disso. Quando Jesus disse que o jugo dele é suave, para aquelas pessoas que não creem em Deus, entendem que o jugo não é suave. E o que acontece? Eles tramam coisas más e eles tramam contra o ungido do Senhor. A gente vê isso diariamente, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas, hoje os governantes, as leis, tudo que existe, trama contra a vontade de Deus. E o que Deus faz? A Bíblia diz aqui no Salmo 2 que Deus os confunde, que Deus olha para eles, ri, dá risada do que eles estão querendo fazer e os coloca em confusão. O que nós percebemos, irmãos, é que Deus, durante a sua atuação, já tem feito isso. Várias vezes fez isso. Um dos primeiros episódios registrados na Bíblia é a Torre de Babel, quando eles quiseram ali levantar a torre e se tornarem célebres e ter o próprio nome. E Deus então os confunde através das línguas, né? A gente tem o caso de Gideão, por exemplo, quando eles atacam, né? E os seus inimigos ficam confusos e se matam entre eles mesmos, né? A gente tem o livro de Coríntios, quando Paulo diz que Deus usa as coisas simples desse mundo para confundir aquelas coisas que são tidas como rebuscadas, ou seja, Deus usa da simplicidade para confundir a esperteza. É assim que funciona. O que nós temos vivido nesses dias, meus irmãos, infelizmente, é exatamente o que o Salmo diz. Nós temos percebido todas as nações do mundo se levantando contra o ungido do Senhor, se levantando contra o povo de Deus, se levantando contra a cidade que Deus estabeleceu como a sua cidade, se levantando contra Jerusalém. E o que nós percebemos é que Deus ri do que se está fazendo.
e os confunde. Nunca a medicina esteve tão confusa como nos últimos dias. Os médicos, os pesquisadores, os estudiosos, todos eles buscam uma resposta para os problemas que nós estamos vivendo e não conseguem encontrar. E cada um fala uma coisa, cada um tem uma indicação, mas nós não temos tido solução para o problema que estamos vivendo. A questão é, meus irmãos, nós vivemos no mundo assim hoje. E nós temos que saber se estamos entre os que estão confundidos ou aqueles que estão esclarecidos. Lá no livro de Atos diz que quando o Espírito desceu, quando houve, no dia de Pentecoste, a visita do Espírito Santo, todos se entendiam, cada um falando a sua língua e entendendo o outro também na língua dele. Ou seja, no lugar de confusão, houve esclarecimento. Nesses dias que nós estamos vivendo, você se considera esclarecido ou você se considera confuso? Será que você já parou para pensar que o que nós estamos vivendo é muito maior do que o nosso problema pessoal, problema meu, problema da minha família, problema dos meus amigos, da minha cidade, do meu trabalho, do meu negócio? Meus irmãos, os povos imaginam coisas vãs e pedem para se libertar do ungido do Senhor. E Deus tem rido e tem os confundido. Peço a Deus que cada um de nós, cada um daqueles que creem na palavra de Deus e que a têm como regra de fé e prática, esteja entre aqueles que estão esclarecidos, não que estão confundidos. Amém. Pai, pedimos-te agora, ó Pai, o teu esclarecimento, que o teu Espírito, ó Pai, traga clareza ao nosso coração e ao nosso entendimento, para que sejamos do teu povo aqueles que venham a trazer esclarecimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.